Olá, amigos e alunos. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre a contagem dos prazos no processo penal. Então, a contagem dos prazos no processo penal é feita conforme o que dispõe o artigo 798 do CPP, que vai dizer: todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Portanto, a contagem dos prazos no processo penal ela é feita de forma ininterrupta. Portanto, ela não se interrompe nem por férias, por domingo ou por um dia feriado. No processo civil, nós tivemos uma alteração com o novo Código de Processo Civil, que no artigo 219 passou a dispor que na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Portanto, após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, para o processo civil, a contagem dos prazos, em regra, era feita somente computando os dias úteis. Então, logo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a doutrina passou a discutir se era possível a aplicação por analogia desse artigo 219 do novo CPC ao processo penal, conforme permite o artigo 3º do Código de Processo Penal, que vai dizer: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Ocorre que nós não podemos esquecer que o emprego da analogia, conforme estabelece o artigo 3º do CPP, pressupõe a inexistência de lei disciplinando a matéria específica, o que não ocorre no caso do Código de Processo Penal, que tem uma previsão expressa, conforme eu já mostrei para vocês, no artigo 798, que vai dizer que a contagem dos prazos no processo penal é feita de forma ininterrupta. Portanto, como o CPP não foi omisso no assunto, é inviável a aplicação do artigo 219 do novo Código de Processo Civil ao processo penal. E esse entendimento ele foi pacificado e hoje é um entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou mostrar para vocês duas decisões do STJ. Primeiro é o embargo de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário 981.030, que vai dizer no item 2: a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem de prazos em dias úteis, conforme estabelece o artigo 219, ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo, artigo 798 do CPP, uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal. Um outro julgado, que é o agravo regimental em recurso especial, número 1.179.262, que no item 1 vai dizer: após a edição da Lei 13.105 de 2015, que é um novo Código de Processo Civil, que estabeleceu o prazo de 15 dias para a interposição de todos os recursos nele previstos, com exceção dos embargos de declaração, a Corte Especial deste Superior Tribunal, assim como a terceira seção, solidificou o entendimento no sentido de que esse regramento, assim como o que diz respeito à contagem dos prazos em dias úteis, não se aplica às controvérsias pertinentes à matéria penal e processual penal. Portanto, eu não aplico ao processo penal o que está previsto no artigo 219 do novo CPC, mas a regra específica do artigo 798 do Código de Processo Penal. Ok? Agora, quanto à contagem de prazo, ela é igual. Então,
eu excluo o primeiro dia com a inclusão do último dia na contagem do prazo, tanto no processo penal como no processo civil. É o que dispõe os artigos 798, parágrafo 1º do CPP, que vai dizer que não se computará o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. E no mesmo sentido, lá no processo civil, é o artigo 224 do CPC, que vai dizer, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Ok? E por fim, só lembrando para vocês, quanto ao momento em que se considera o início do prazo. Aqui eu tenho novamente uma diferença entre o processo penal e o processo civil. Então, no processo penal é o dia da intimação, não da juntada da intimação aos autos do processo. É o que dispõe a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal, que diz: no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. E é de forma diferente lá no processo civil, conforme estabelece o artigo 231 do CPC, que vai dizer que, em regra, a contagem do prazo é com a juntada aos autos da intimação. Então, por exemplo, só para que vocês consigam fixar esse ponto, no processo penal, se a intimação foi realizada no dia 10 de outubro e a juntada do mandado ocorre no dia 15 de outubro, o início do prazo é no dia 10 de outubro, que foi o dia da intimação. Diferente ocorre no processo civil. Então, se a intimação no processo civil foi realizada no dia 10 de outubro e a juntada do mandado aos autos do processo ocorreu apenas no dia 15 de outubro, o início do prazo será dia 15 de outubro e não no dia 10, que foi o dia da intimação. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que vocês possam receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.